marcaram a história, mas São Paulo. Boa tarde, ó. O Edmilson tá aqui. Não, já começou. Fica na boa. Boa tarde você que tá aqui no Papo na Rede nesse dia 16 de abril. 16, falei certo? 16 horas. Já tá gravando. Caiu um pé d'água aqui em São Paulo hoje à tarde, vocês não imaginam. Só não vi, acho que eu esqueci de avisar o Noé. Graças a Deus. Mas estamos aqui sobreviventes. Né? Queria dar as boas-vindas a você. Esse programa está sendo gravado, assim como todos os outros. Ontem teve João Alexandre aqui. O programa já está no ar. Pode mandar sua pergunta. Essa tarde a gente está com o Edmilson dos Santos Neto, que é bombeiro. Bombeiro. Conheci o Edmilson essa tarde. Eu ouvia falar de você, Edmilson, bastante pelo Carlos Bregantin. Foi um prazer te conhecer hoje, a gente almoçou junto. Ele falou bem, né? Muito, falou bem. Ele sempre fala bem. Só o lado A. Ele sempre fala bem das pessoas. Mas obrigado por você estar aqui. Você veio de São José dos Campos hoje, né? Vim de São José. Para estar aqui exclusivamente no Papo na Rede. E um prazer, uma alegria estar com você. Antes da gente falar um pouco sobre os projetos que você participa no Senegal, com as crianças de lá, crianças que vivem em situação difícil, eu acho que é interessante, a gente estava conversando um pouco aqui sobre esse lance de, em dado momento na sua vida, você ter decidido seguir essa carreira de ser bombeiro. Eu queria conversar um pouco sobre isso daí, porque eu acho que a figura do bombeiro na sociedade nossa, primeiro ela é admirada, né? Ela é respeitada e no imaginário, eu acho que de toda criança já passou na cabeça de querer ser bombeiro, né? Como que foi você, em dado momento da sua vida, Edmilson, fazer essa escolha? Entrar para o corpo de bombeiros? Ô Fernando, e não tem como não, para inseri-lo, né, assim, né, quer dizer, há poucos dias, uma semana atrás, nós vivemos aqui no estado de São Paulo, e especialmente na cidade de Santos, o maior incêndio que o Brasil já teve, né, assim, em termos de tempo, né, e um contingente, né, um exército de bombeiros na tentativa de apagar aquele fogo daquelas caldeiras, né, aqueles reservatórios de combustível, né, e para você que está nos vendo e ouvindo, o Edmilson, embora hoje aposentado como segundo tenente, né, da corporação, Cuidado. Calma. Ele foi para lá, né? Foi para lá. E isso é uma coisa que eu conheço do Edmilson, né? Sei que quando ele ouve, como é a alma do bombeiro, né? Quando ele ouve que está acontecendo alguma coisa, mesmo quando não convocado para, né? Ele não aguenta ficar parado, né? Então o Edmilson foi para lá, onde há algumas iniciativas, né, de gente conhecida nossa, Viver em Santos e outras, né, e se engajou lá no que estava acontecendo até que o fogo se apagasse. Então, só para situar, não só o começo do que ele vai contar em termos de história, mas o momento mais recente, né, em termos de atuação do Edmilson. Mas diga lá. Mas o bombeiro foi talvez uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Poder ajudar, eu acho que ajudar faz bem, né, Brega? Acho que ajudar alimenta a alma. Então você recebe sempre alguma coisa em troca, e mesmo que não receba nada em troca, é bom, sai de você coisa boa para ajudar. Então se sai da gente coisa boa, a gente está bem, né? Então o princípio eu acho que passa por aí. Mas quando eu tinha 11 anos eu sofri um acidente de ônibus e eu fui socorrido por bombeiros lá, minha família inteira nesse acidente. E eu acho que inconscientemente, psicologicamente, eu devo ter ficado marcado por essa manchete do Jornal do Rio de Janeiro à época. Eu tinha 11 anos, né? 70 e pouco, 70 e pouco lá, estou com 50 anos hoje. E... Idade boa. Idade boa. Muito boa. Muito boa. A dele. A vossa. E aí fui socorrido pelos bombeiros lá de Petrópolis. Anos depois eu liguei em Petrópolis, já como segundo sargento do Corpo de Bombeiros de São Paulo, para tentar localizar o pessoal, e localizei um coronel, na época era o tenente que comandava a equipe que me salvou daquele acidente num precipício, um ônibus com 40 pessoas morrendo. Na Dutra? Foi na rodovia, na SP, na Rio Bahia. Na Rio Bahia, Rio de Janeiro,
liga Minas Gerais à Bahia, e no trecho do Rio, mais especificamente na região de Além Paraíba, uma cidade, 3 rios, Além Paraíba. Sei. O motorista cochilou e o ônibus caiu num precipício. Tava eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã e meu irmão menor. Você perdeu o irmão? Eu perdi o menor, O 4 menor. anos naquele acidente. E aí fomos socorridos lá pelos bombeiros de Petrópolis, que viajaram 3 horas para chegar no local. Para chegar no local do acidente. Naquela época os recursos eram outros, né? Uhum. Não tinha hoje o tanto de postos de bombeiros que você tem por aí pelo país afora. Mas ali já foi minha primeira experiência de bombeiro, eu era vítima. Uhum. E aí depois de alguns anos eu fui do exército, servi o exército e depois para entrar no bombeiro. Na minha época eu tinha que entrar na polícia militar. Então eu me graduei, entrei em 87, quando foi em 89 eu já era 3º sargento da Polícia Militar do estado de São Paulo e prestei o meu exame para ser bombeiro. Certo. Na época que eu prestei o exame era mais por... Eu gostava muito dos cursos que o bombeiro oferecia. Eu não estava nem pensando tanto no ser bombeiro, mas aquela coisa do salvamento de altura, salvamento terrestre, salvamento aquático, mergulho, primeiro socorro, tudo aquilo mexia um pouco comigo e eu prestei o concurso, passei e fui fazer o curso em 91 e desde 91 eu pertenço à organização aqui de São Paulo, né? Tô falando aqui porque eu não sei se o pessoal não, assiste. você fala olhando pra gente, na boa. Esquece as câmeras. Esquece as câmeras. E aí entrei no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Hoje fui a carreira até subtenente e agora segundo-tenente para reserva há 5 meses. Tive algumas especializações, uma delas que me marcou na carreira foi a especialização com os cães farejadores. Foi uma das minhas experiências dentro do Corpo de Bombeiros. É a última, por sinal, aí em Mogi das Cruzes. No posto de bombeiro Xangai, em Mogi das Cruzes. Em Mogi. Legal. E agora, esse incêndio em Santos, eu estava vendo pela internet as reportagens do Viver em Santos, que é uma fanpage de amigos lá de Santos, ligados à agência humanitária que eu trabalho lá na África, e eles falando de algumas necessidades, eu peguei minha roupa de bombeiro, pus na bolsa, falei, vou tentar ser bombeiro mais uma vez. E segui para Santos. Dessa vez eu não entrei na linha de frente, dessa vez eu fiquei nos bastidores. Nós conseguimos materiais e bebidas, isotônicos, alimentos para tentar... Apoio para o pessoal. Apoio. No primeiro momento não estava tudo tão organizado e eu cheguei ali no 3º dia do incêndio, estava ainda as coisas se estruturando e o incêndio de uma proporção, de uma experiência que ninguém... Nunca vista, na verdade. Nunca vista ainda aqui. Não, né? Pelo menos os profissionais de bombeiro que estavam lá, os comandantes, Coronel Aurélio, Coronel Bertolini, Coronel Armani, todos são lá, falavam dessa ainda experiência nova que foi o incêndio. Negativismo, né? Que foi o incêndio em Santos. Não tem bom ali naquele incêndio, não adianta, há muitas críticas pela internet sobre demora ou não, sobre inabilidade ou não. O fato é que nenhum recurso seria tão fácil para debelar aquelas chamas. 200 graus de temperatura, qualquer água que se aproximasse evaporava. Então o incêndio foi vencido por si mesmo. Na verdade o combustível foi sendo consumido e depois sim, há uma tática e uma técnica no final, né? Que foi que adiantou essa eliminação das chamas, só que antes isso era quase impossível por conta do volume de fogo que estava lá. Edmilson, você falou uma coisa que mais ou menos foi para o que você acabou indo lá voluntariamente, mas essa é uma situação muito comum para o profissional, para o bombeiro, isto é, de em meio a isso esquecer-se, né? Do tipo, não cuida tanto de si mesmo enquanto está ali. E aí outro dia nós estávamos conversando, você falou da importância de repente de quem quer servir numa hora como essa, né, em tragédias como essa, de servir o bombeiro, né? Sim, tipo da água. Ajudar o bombeiro que está lá trabalhando. Porque às vezes as pessoas ele de si mesmo, ele se esquece, na verdade. Se hidratar, coisas do tipo assim. Na verdade, o bombeiro tem todo um planejamento de como você atende determinados tipos de ocorrências. Isso está tudo planejado, isso é tudo pensado.
salvo essas coisas que fogem absurdamente do normal, como esse incêndio, você tem um sistema de operações, um sistema que é desencadeado quando você tem um número muito grande de vítimas, ou quando a ocorrência demanda de um volume, uma quantidade maior de viaturas, aí você tem um sistema que é acionado para você poder atender com a melhor qualidade aquilo. Então o profissional que está lá, ele tem sim o amparo, mas sempre será bem-vindo uma barraca com água, sempre será bem-vindo um leite para se tomar, sempre será bem-vindo. A gente sempre vivenciou isso em grandes emergências, em grandes ocorrências. Então, na verdade, quando eu fui para lá, fui pensando em ajudar desse jeito, do que ir na ponta do esguicho, porque os profissionais que lá estavam eram competentes e em volume o suficiente para enfrentar aquela ocorrência. Eram 150 homens por dia lá. Ou mais, até, se eu não estou errando aqui o número. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Qualquer pessoa que queira ajudar, as pessoas querem ajudar e às vezes elas não entendem que elas precisam estar preparadas até para ajudar. Primeiro isso, quer dizer, você não pode encarar uma situação dessa sem o preparo devido. Não existe super-homem. Mas você pode dar suporte, né? Dar suporte a quem está lá. Para a força. Isso, exatamente. O cara, quando chega de um combate desse de 20, 30 minutos, 10, 20, 30 minutos, numa chama daquela, ele volta extenuado. E aí, quando ele volta para onde? Seria ideal que ele tivesse um lugar de descanso, né? Assim, para poder relaxar, tirar um oásis, recuperar as forças ali. Então foi o que nós fizemos. Nós compramos pela agência humanitária lá, nós compramos isotônicos, banana, laranja, água, e naquele momento em que estava tudo ainda se organizando, se percebendo o volume que era aquilo, aí a gente chegou para dar aquele apoio inicial e acabamos ficando apoiando ali o pessoal da mídia depois de um tempo, até o final do evento. Legal. Agora, Edmilson, você hoje participa ativamente de uma agência humanitária no Senegal que trabalha com crianças. Evidentemente tem a ver com ajuda. Minha pergunta é assim, aí já fazendo um link dessa sua história pessoal para o que você faz hoje, onde você está com o coração hoje. O que é a sua formação e a sua história no Corpo de Bombeiros? Como que isso te preparou, como que isso te projetou, como que isso, enfim, participou de alguma forma no que você faz hoje no Senegal? Na verdade, ser bombeiro, todo mundo acaba tendo um pouquinho de bombeiro, um pouquinho de ajuda. Mas o interessante do Corpo de Bombeiros, do profissional de bombeiro, é que ele é preparado para isso. Ele aprende a avaliar as circunstâncias, as necessidades, os riscos. Então eu acho que o que me leva para o Senegal e para a África é ver que, em indo lá acompanhar quem foi, porque eu, na verdade, não fui voluntário para ir, eu fui voluntário para acompanhar quem foi fazer a pesquisa lá no Senegal. E em estando diante da situação, avaliando, olhando as circunstâncias, me ver em condição de oferecer o mínimo de ajuda ali. Mas isso foi muito bem avaliado. Então eu acho que a experiência que eu trago do bombeiro para a experiência humanitária é: eu posso ajudar. Eu tenho como envidar esforços de maneira que eu amenize um pouco isso para alguns. Então acho que foi isso, bate-pronto, que me deu essa possibilidade. Primeiro, que o bombeiro me permitia me afastar um ano sem vencimentos. Eu não perderia minha carreira. Poucas pessoas podem fazer isso, né? Quem pode deixar o seu emprego e depois de um ano voltar e estar lá o seu emprego lá? A gente, como funcionário público, especialmente no meu caso do Corpo de Bombeiros, pude sair um ano e me dedicar um ano àquela ação lá no Senegal. Na verdade, eu não fui, quem foi uma outra pessoa, essa pessoa desistiu e eu acabei assumindo ali todo aquele... Que ano que foi isso? Foi em 2011. Em 2011. Você foi a primeira vez, depois voltou, depois... Foi a primeira vez, foi feita a pesquisa, voltamos, a agência humanitária ligada ao movimento Caminho da Graça, o pastor Caio Fábio, nos enviou para essa ação humanitária. E fomos lá e hoje estamos lá até hoje, com um orfanato que abriga crianças de rua no Senegal. Quer dizer, você foi, voltou, depois voltou, aí ficou esse ano. Esse ano, de metade de 2012 até metade de 2013, da implantação efetiva do projeto. Aí eu tive que contratar pessoas, porque a nossa ideia com esse projeto lá no Senegal não é um projeto catequético, né? A gente não quer transformar muçulmano em proselitista. A gente não é. Assim, o nome que se dá a isso não me ocorre assim, mas assim, a gente não quer transformar muçulmano em cristão. Só isso que a gente não queria. Sim. A gente queria ajudar a criança a sair daquela situação precária que vivem lá as crianças do Senegal. Então foi isso que nós nos dispomos
E fomos enviados com essa visão e com esse propósito. E montamos o projeto lá durante o ano inteirinho de metade de 2012 e metade de 2013. Para quem não tem ideia do que seja, eu digo assim, rapidamente, como que é a situação socioeconômica do Senegal? Assim, o que ela se parece com alguma coisa do Brasil e o que ela é muito diferente? E por que tem tanta criança excluída? Como as informações isso é uma outra coisa que você estava comentando, que é um número enorme de crianças que ficam desamparadas. Assim, algumas pessoas perguntaram por que eu não ajudo no Brasil e fui ajudar no Senegal. Na verdade, eu sou bombeiro, eu sempre ajudei no Brasil. Eu tenho uma história de ajuda como bombeiro. E também alguns projetos internos do bombeiro. O bombeiro tem bombeiro mirim, tem umas outras atividades da própria Polícia Militar de São Paulo que faz um trabalho com o PROERD, com crianças e drogas. Eu tive envolvido com todas essas coisas. Mas chegando lá no Senegal, eu me assustei com o volume de crianças na rua. Assim, eu estava num posto de gasolina e chegava 20 crianças com a latinha à sua volta. Por mais que você tenha criança de rua no Brasil, você não tem esse volume. Sim. E eu sempre digo assim, que criança de rua no Brasil a gente tem porque a gente quer. Porque se a gente se cotizar numa mesma hora, a gente tira todo mundo da rua. Porque no Brasil tem dinheiro. A diferença do Brasil lá para essa realidade do Senegal, da África no geral, é que lá não tem recurso. Então você tem 60% da população senegalesa desempregada. Então, assim, só isso, só esse dado, você já projeta o resultado. É complicado demais. Agora, por que esse número tão grande de crianças? Porque você tem... Tem a ver só com essa questão de ser um país que sofre uma precariedade grande, ou porque tem outras questões culturais? Tem outras questões. Por exemplo, um homem no Senegal, um muçulmano, pode ter 4 mulheres. Isso é um aspecto. Tá. Então você encontra família com muitas crianças. Esse é um aspecto. Lá o Estado é laico, mas a população, na sua grande maioria, é muçulmana. O Senegal é um país democrático, laico, um Estado de direito. Só que a maioria da população, 98% da população, são muçulmanos. E aí ele tem essa condição, quer dizer, de poder ter 4... Há conflitos religiosos no Senegal? Por conta do governo, não. Nenhum conflito religioso. Houveram... Não, o governo sendo laico, tudo bem, mas, por exemplo, na cultura, no país, em termos da nação, do povo, há tensões. Tem tensões. Por conta de crenças religiosas. Não. Não, isso que eu estou perguntando, especificamente isso. Não, em relação ao por exemplo, os muçulmanos, eles convivem bem com os cristãos, convivem bem com os budistas, os muçulmanos, os senegaleses me acolheram com um amor absurdo. Eu tenho amigos que quando eu chego eles me escrevem, quando você chegar vem para minha casa. Entendeu? Não tem nada de perseguição, de bomba explodindo, essa coisa que a gente, esse conceito do Islã ou do muçulmano que se tem. Que Hollywood dissimula na nossa cabeça. Não sei se foi só Hollywood, mas assim, a mídia em geral, ou o Ocidente, faz essa leitura. O rótulo é um rótulo. É um rótulo sobre eles muito forte. Né? Que lá no Senegal inexiste. Inexiste, assim, dessa forma. O Senegal tem os problemas que toda nação pobre tem, ou que todos os problemas que o Brasil tem, né? Quando o IRA estava explodindo bomba lá e são católicos, ninguém falou que os católicos são terroristas, católicos, né? E protestantes. Católicos e protestantes, mas quando um muçulmano explode uma bomba no lugar, todos os muçulmanos são terroristas. Então, infelizmente, acontece isso no mundo. Mas a minha experiência com os muçulmanos do Senegal foi a melhor possível. Tenho grandes amigos, famílias queridíssimas. No projeto nós temos muçulmanos como monitores das crianças, nós temos católicos como monitores das crianças. O meu coordenador, o nosso coordenador do projeto lá, digo meu porque eu sou o diretor do projeto, foi eu que escrevi e depois com a ajuda de brasileiros nós construímos a ideia como um todo, mas o coordenador lá do projeto é católico. E 3 monitores são muçulmanos. Uma cozinheira é muçulmana, a outra é católica. Então, assim, e a regra nossa lá é não falar de religião dentro do projeto. Essa é a regra. E a regra é amar as crianças, a regra é trazer o bem para elas e fazer com que elas tenham um futuro. O projeto se chama Chemin du Futur, em francês, Caminho do Futuro, em português. E o nosso projeto é levar a criança a um futuro melhor. Esse é o projeto. E a nação senegalesa é uma nação da paz. E se em algum momento houve algum tipo de beligerância, ela foi mal entendida ou ela foi um caso muito isolado, porque
Vivi lá um ano, conheço os senegaleses e tenho amigos senegaleses. Voltando nessa coisa do porquê de tantas crianças na abandonadas. Rua, você havia nos dito no almoço que o nível assim, cultural é razoável, né? Porque há um número grande de estudantes, de universidades. Não. Isso não traria uma melhora nesse sentido? Não, na verdade, o Senegal é um centro cultural, mas isso não atinge uma fatia grande da população. Entendi. Entendeu? Tá. É só um centro cultural. Você tem um centro cultural, mas não necessariamente a população disseminado na população. O que acontece é que existe um fenômeno senegalês que os senegaleses conhecem, que os muçulmanos conhecem, que são as daras, as escolas corânicas. E lá no Senegal, o marabu, que é o professor da criança. Então ele reúne 80 criancinhas assim numa esquina, debaixo de um pau a pique. Esse marabu que é uma espécie de um professor. Não, o marabu é professor. Ah, professor. A palavra marabu significa professor. Então, mas é o que? O ensino regular deles? É o ensino religioso. É o ensino religioso. Tá. E aí ele é uma pessoa influente, o marabu. Mas esse ensino religioso, ele é concomitante ao ensino normal? Regular. Não, as crianças, a maioria das crianças que estão em Dara... Só tem esse ensino? Só tem esse ensino. Na Dara. Tá. A criança da Dara será um analfabeta. Não tem, essas crianças, essa quantidade... tem uma influência religiosa. Muito forte. E aí essa criança entra ali com 5, 6, 7 anos de idade na Dara, vai sair depois de alguns anos, ela esmola durante o dia inteiro e à noite estuda o Alcorão em árabe. Essas crianças não serão alfabetizadas, terão muita dificuldade, vão falar o dialeto local, que é o Wolof. Mas a língua oficial do país, que é o francês, ela não falará. Elas fogem dessas daras, dessa condição de subvida, e vai morar nas ruas, nos guetos. É de lá que o nosso projeto retira essas crianças. Ok. E as famílias sonham que o filho seja um líder muçulmano. E elas mandam as crianças, famílias pobres, mandam as crianças para estudar nas daras. O marabu passa recolhendo nos vilarejos, nos vilages, né? A palavra é vilage. Nos vilages, e vai para o interior do país, gente paupérrima, vai lá buscar aquelas crianças, elas vão para as daras. As famílias abrem mão das crianças nessa expectativa de que eles sejam acolhidos para serem grandes líderes muçulmanos. E isso acaba não acontecendo. Na maioria dos casos. E na maioria dos casos elas fogem das daras e vão para as ruas. Nossa questão não é com as daras, nossa questão não é com o marabu, nossa questão é com a criança que está na rua, que saiu da dara. Entendi. Essa criança que está na rua, ela não tem casa, ela não tem família, quer dizer, ela efetivamente mora na rua ou ela ainda mantém vínculo com a família? Como é que é essa questão? Vínculo quase nenhum com a família. Ela geralmente vem do interior do país, veio de carona, entrando de carro em carro, de carapite em carapite, que é o ônibusinho do Senegal. Sim. E vai pegando de caroninha em caroninha, chega lá. Menininho de 7 anos andando 3 dias para chegar em Dakar. Sozinho. Quer dizer, quando ele faz esse ciclo de passar pela Dara, fugir da Dara, ele está com 10, 11, 12 anos. Ou menos. E aí, sem nenhum vínculo, já cortou o vínculo com a família. A família às vezes está no interior do país. Alguns deles, os pais morreram ou de febre amarela, ou de outra doença. Ele está sozinho. Ele está sozinho. Eles têm identidade? Eles têm nome. Eles têm nome. Eles têm nome. Eles chegam lá e falam o nome deles pra gente. Lamine, Fayet. O Caminho do Futuro. Caminho do Futuro. Que é a instituição que você participa e trabalha lá no Senegal. Você falou que ela tem uma idade. Trabalha com uma criança dentro de uma faixa etária de admissão. Durante esse ano nós fomos testando algumas coisas para poder entender. Não é fácil, eu acho hoje sou até contrário que a gente mande um brasileiro para ir para o Senegal. Eu prefiro hoje treinar um senegalês para administrar e ele fique lá trabalhando, que é muito mais fácil, muito mais, digamos assim, producente, digamos assim, e até mais barato.
Otimiza, né? Recursos. Eu acho que sim. Na minha experiência, na nossa experiência. E você pega a gente da cultura, né? Que compreende as relações sociais, o que acontece, do que um estrangeiro chega lá que tem que ainda entender o que está acontecendo aqui. Exatamente. Eu não sou contra. Lá no Senegal tem muita gente trabalhando, do Brasil tem muita gente. Eu encontrei muitos brasileiros. Mas a minha conclusão depois desse processo todo foi essa. E é assim que a gente trabalha lá. Nós temos 12 funcionários, todos eles senegaleses, e eu já respondo a sua pergunta sobre a faixa etária. E o Senegal, ele oferece mão de obra especializada que não está sendo usada, porque o mercado de trabalho não absorve tanto de gente que é formado na universidade. Então eu consegui encontrar dezenas de universitários e pessoas formadas desempregadas. E aí eu fiz uma boa seleção e trouxe esse pessoal para dentro da universidade. A maioria dos nossos parceiros, nossos colaboradores são universitários já formados. O Mark, por exemplo, que é o coordenador, é professor da Universidade de Dakar, fala 8 idiomas. Que legal. E a faixa etária, com o tempo entendemos que não caberia para a gente pegar uma criança de 1 a 5. Eu não vi criança de 1 nem de 2, mas vi criança nessa faixa, de 4, de 5 anos. Então a gente limitou de 5 a 13 anos. A gente não pega o adolescente já e nem pega a criança, porque a gente teria para as duas frentes, tanto o adolescente lá quanto o bebê aqui, a criança. São outras demandas. Eu teria que ter uma estrutura à parte só para eles. Outra estrutura. Então eu peguei essa faixa onde a gente pode influenciar, onde a gente pode formar, e ele entra, se ele entrar com 5, ele vai até a maioridade, saindo formado numa profissão que a gente estudando hoje, a gente fica aí com as 5 que poderiam dar a imediata possibilidade de ganho de trabalho. Informática, formação técnica. Técnica, informática, hidráulica, elétrica, básica de construção civil. Até algumas coisas de artesanato. O que mais que nós pensamos lá? Mecânica básica. Né? Tem alguém em Santos discutindo com a gente sobre a possibilidade de ensinar as crianças a trocarem o óleo do carro. Seria um início e seria um ganho. E aí, por esse caminhozinho que a gente está trilhando, esses 3 anos e meio, 4 anos de trabalho. Olha, quem mandou um e-mail aqui pra gente, e mais especificamente para você, é a Marina, lá da Holanda, que está dizendo que os bombeiros, os paramédicos do SAMU, por exemplo, policiais, lá são chamados anjos da sociedade. E ela está dizendo que você é um anjo humano. Tá? Vamos te assistir em Roterdã. Olha aí, ó. Um abraço para cadê? Onde está a Marina? Marina está para lá, Lu, aqui, ó, a sua câmera. Ô, Marina, me emocionei, tá Marina. Luz, hein? Me emocionei, você foi escrever aqui, eu me emocionei. Marina é uma parceira lá na Holanda. É um orgulho de ter a Marina com a gente, né, Brega? Marina, porque essa coisa de quando a gente conta a história, mas você sair do seu país e ficar sozinho num lugar é complicado. A Marina é uma dessas pessoas que acompanha a gente desde o início, enviando pra gente recursos. Marina. Isso aí, Edmilson. Ela tá pra dar luz, Marina. A Marina tá grávida e Marina, um beijo pra todo mundo. Semestre ainda? Agora, daqui 15 dias no máximo. Maio, assim, abril, maio. Final de abril, começo de maio. Só, Marina. Terceiro Deus bebê. te deu Senna. um bom tempo. Vem aí. E a Marina acompanha tudo da gente lá. Envia recursos direto lá para o Senegal, o Mark recebe. Facilita, viabiliza. Facilita. Então eu queria aproveitar aqui o programa aqui para dar um beijo na Marina e para todo mundo de Roterdã e a galera toda que está lá apoiando, viu, Marina? Dá um beijo aí, pega esse vídeo e mostra para eles aí. Depois eu gravo um outro lá especificamente. Depois do beijo dele, recebam o meu também. O Brega tá muitos aqui. Deles eu conheci. Marina. Programa dos beijoqueiros, esse aqui. Marina lá da Holanda. Mas quais são os grandes desafios, assim? Grande não em termos de tamanho, mas desafios assim que são necessários serem vencidos nesse momento, pensando no projeto, no que acontece lá. Tem um pé aqui, evidentemente, o projeto é lá, tem muita gente envolvida lá, mas tem gente do Brasil pensando nisso. O que você hoje entende assim que é um grande desafio? E se esse programa ele é visto por alguns, como que pessoas podem, de alguma forma, contribuir? Pensando, por exemplo, naquilo que você falou, né? Quer dizer, tem os bombeiros que estão lá, o exemplo que você deu do combate ao incêndio lá de Santos, tem os caras que estão lá segurando a ponta da mangueira,
Mas tem gente que está ali atrás, dando um apoio, que não é o combate ao incêndio, mas é gente que dá um suporte que faz muita diferença para quem está lá. Exatamente. Água, né? A barraquinha com a água. Quais são barraquinhas possíveis no projeto Senegal, o caminho do futuro? Uma coisa que me impactou no Senegal é que é fácil ajudar. Eu tenho hoje lá, funcionamos num prédio de 4 andares, cada andar numa suíte, 2 quartos, vários banheiros, cozinha em cada andar. Nós pagamos R$ 1.900 de aluguel. Isso é impensável aqui no Brasil. Com R$ 1.900 eu mantenho esse prédio. Então é fácil ajudar. Mas nós estamos vivendo um momento difícil. R$ 1.900 não paga nem essa sala aqui. Não paga nem essa sala. Não paga esse horário. Lá não é nem a sala, esse horário. Então a nossa planilha mensal lá é R$17 mil por mês, hoje com 27 crianças. O nosso sonho, o nosso objetivo é ter 50 crianças num espaço onde a gente possa conduzir essas crianças até a maioridade delas. É uma coisa maravilhosa que a gente pudesse realizar, mas hoje a gente mantém lá com alguma dificuldade. Mas mantemos. Estamos aí 4 anos e as pessoas que nos ajudam são essas pessoas, esses anônimos, né? Como o Marcelo Quintela falava, os anônimos que a gente não conhece, que depositam e o dinheiro chega lá no Senegal. Como é que essas pessoas acessam você? Você tem um site chamado Caminho Nações, o www.caminho Nações, e lá você tem uma conta onde você deposita a sua participação. Ou então, entrando em contato comigo, a gente pode encaminhar essa doação para um outro caminho, para a gente poder administrar e fazer com que o projeto se estabeleça. Você está no Facebook? Eu estou no Facebook e estou... Facebook. Edmilson dos Santos Neto. Isso, Facebook, e tem o meu e-mail, não sei se é fácil isso, mas é edneto.neto@gmail.com. Quem quiser ajudar... E quem quiser, porque tem algumas pessoas que vão, Brega. Tem algumas pessoas que vão. Por exemplo, em julho eu estou embarcando para o Senegal, se tudo der certo, agora em julho, devo estar subindo com 4 pessoas. Uma doutora em psicologia, que vai fazer um mapa psicológico das crianças que estão lá, vai nos dar um relatório de uma avaliação profissional, uma psicóloga, uma doutora em psicologia, está subindo uma dentista, está subindo uma moça de Santos que está fazendo uma tese da faculdade de jornalismo e o tema dela é o projeto do Senegal. Então algumas pessoas que vão e acaba somando, essas pessoas que vão acabam somando alguma coisa. Mas o projeto lá é diferente, né? As pessoas que estão trabalhando lá efetivamente são de lá. Eu tenho um assistente social do senegalês, eu tenho um coordenador senegalês, a minha cozinheira é senegalesa, a faxineira é senegalesa, então tá todo mundo lá do Senegal, lá trabalhando. Então por isso que não tem essa coisa de levar alguém para trabalhar. Mas eventualmente a gente pode ter alguém com uma ideia interessante, com uma oficina interessante com as crianças, que pode ajudar. Indo ou contribuindo aqui na barraquinha da água e do isotônico, né? Para ajudar o bombeiro a apagar o fogo. Que legal. Legal. Além por exemplo, cabe algum tipo de ajuda de alguém, por exemplo, de alguém que é profissional e que ele não indo lá, mas ele pode, sabendo o que está acontecendo lá, de diversas áreas, área de saúde, área de planejamento e tal, entrar em contato e oferecer algum tipo de assessoria, ou algum tipo de... know-how, né? Expertise, né? Exato. Alguma coisa assim. Isso é possível também. Cabe. Ele precisa tomar pé da realidade senegalesa, né? Ele precisa tomar pé de como a gente está operando lá no Senegal, como orfanato, é um orfanato, e a partir disso ele pode nos trazer informações que de repente a gente não tem. Conseguir coisas que de repente a gente não consegue ainda. Então toda ajuda e toda informação que venha trazer, reforçar e venha fazer o projeto ficar mais relevante do que ele já é, vai ser bem-vinda. Pra você ter uma ideia, uma coisa curiosa, quando a gente começou o projeto, a gente não imaginava que ia acontecer o que está acontecendo hoje. Já são 4 anos e as crianças do projeto já são as melhores crianças da escola pública. Porque elas estudam na escola pública, entrou no projeto, ela recebe todo aquele saneamento da saúde, que ela vem toda doentinha, então ela recebe ali a alimentação dela equilibrada, controladinho, e ela é matriculada na escola pública. Então nós temos uma van que leva a criança para a escola e traz.
quando ela volta da escola, ela tem um período do dia dentro do orfanato que ela tem um reforço escolar Tá. com os universitários da faculdade. Os monitores são universitários. Então eles dão aula para as crianças. Então essas crianças, com o tempo, se tornaram os melhores alunos do ensino público. Então o projeto já ficou elite. Já. Edmilson. Começa a se tornar uma referência. Uma referência. É o nosso Edmilson. sonho mesmo. E aonde é que está Jesus nessa história? Pô, Jesus está em tudo. Jesus é o samaritano do caminho, né? Do caminho lá, que para e acolhe. E você pergunta como é que é o nome do samaritano, ninguém sabe. Mas era um samaritano. Não era bom, porque o texto não diz que ele era bom, né? Como a gente estava falando. Mas Jesus está no amor que a gente. Aliás, a gente tem mania de qualificar as pessoas, né? A gente fala do bom samaritano, tem o bom ladrão. Ladrão era ladrão, não era bom. Tem o cara que chega assim, bom mestre, Jesus fala assim, por que me chamas bom? É engraçado que a gente tem uma coisa que Jesus é fala um assim, samaritano qualquer, pera lá, um ladrão qualquer, né? É um ladrão. Qualquer, né? Ou qualquer um, né? Então assim, é meio controverso assim isso, né? As pessoas às vezes discutem, mas às vezes Jesus está lá sendo atendido, as né? pessoas gostam de me falar, Brega, e eu sempre falei isso no Facebook, você é um abençoado. Você é um iluminado de Deus. Deus te chamou para uma obra especial. Nada disso. Eu sempre falo, por favor, Deus não me chamou para nada. Eu sou eu. E quando a pessoa fala assim, ela se exime de ir, Brega. Uhum. Porque se eu sou iluminado... Você é o cara, eu não. Eu sou o cara, eu não sou o cara. Vai que é tua, Tafarel. Você não sabe o sofrimento que foi largar as coisas aqui no Brasil, que eu tive que deixar, as coisas que eu tive que me abster aqui para fazer lá. Não tem nada de iluminado. Iluminado somos todos nós quando a gente pode ajudar. Então quando a pessoa classifica alguém como bom e como iluminado, ela se exclui. Então não faça isso, não se exclua, vamos juntos. Junto vai ser muito mais fácil, né? Como diz o outro. E é isso aí. Legal. Legal, Edmilson. Ó, deixa eu só ler os 2 e-mails que chegaram aqui antes da gente encerrar, porque o pessoal manda. E tem aqui os e-mails, caminhonações.com, a Marina está colocando aqui os e-mails. Tem o Gabriel Cristos aqui de São Paulo. Edmilson, na sua opinião, qual seria a maior dificuldade que vocês têm encontrado nessa submissão dentre todas? Eu acho que a gente falou de alguns desafios, né? A maior dificuldade? Resumidamente, Gabriel. por causa do nosso tempo. Gabriel, acho que as maiores dificuldades já foram enfrentadas. Agora a maior dificuldade agora é manter o projeto e provar para o governo do Senegal, era o sonho nosso, dizer para o governo assim, é possível você montar uma estrutura simples que possa resolver a historinha do país. 10% da população é criança de rua. Você imagina o futuro dessa nação. 14 milhões de habitantes, 1 milhão de crianças na rua. O cara falou, não é 1 milhão, vocês exageraram. Tá bom, 500 mil, 200 mil, que seja, é muita gente. Então, E crianças, né? Crianças que são vulneráveis. Né? Então, assim, a maior dificuldade agora é manter o projeto e fazer ele chegar a 50 crianças para dizermos para o governo senegalês, está aqui, vamos copiar. Maravilha. É isso aí. Edmilson, prazer em conhecê-lo pessoalmente obrigado. Nesse dia de hoje. Para mim, feliz. quase 9 anos, grato por mais de 9 você anos já de convivência. Feliz aí de Ter convite. saído de São José para estar aqui nessa tarde com a gente. Fico honrado. Foi tão bom que caiu um pé d'água aqui. Assim. Até o São Pedro Chover. ficou assim. Salve. Mas legal. E Deus Salve abençoe os o que bombeiros. vocês Obrigado. estão fazendo lá. Amém. Sobretudo porque vocês estão fazendo aos pequeninos. Sem dúvida. E eu acho que eles têm uma proeminência no reino de Deus. Há uma promessa Isso. aos que fazem isso aos pequeninos. É isso Opa. daí. Legal. Maravilha. Valeu. Muito bom. Valeu. Beleza. Daniel Pessoal, Choi, obrigado. até a de novo. próxima. Talvez semana que vem, na sexta-feira. A gente manda pelas redes sociais. Vamos ver. Abraço Programa a todos. Gravado e vai pro ar. É Tchau. isso.